Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje eu quero ensinar você a fazer essa linda bolsa. É uma bolsa que pode virar uma carteira, com essa lateral super bacana aqui, que a gente faz na própria peça, tá? E eu vou fazer ela seguindo passo a passo com você. Bora lá? Para nós fazermos essa peça, eu vou estar utilizando o fio de malha da Círculo. Esse fio aqui, ele é de 25 milímetros e contém 140 metros, tá? Com apenas um novelo, você consegue fazer uma bolsa dessa daqui, mas pode ser que dependendo do ponto, que você tem um ponto mais soltinho, você gaste um pouquinho mais de um segundo novelo. Então, vai depender aí da sua tensão de ponto. Para eu fazer essa bolsa, eu vou utilizar a agulha de número 6, mas você pode estar usando a agulha compatível com o seu ponto, embora aqui no novelo, ele pede para você usar agulhas entre 8 a 12. Então, eu vou usar a agulha número 6, porque eu acho que o ponto fica mais justinho, e esse modelo de ponto, esse ponto fantasia, ele pede um ponto mais justinho. Então, como o meu ponto ele é um pouquinho mais largo, mais folgadinho, então eu vou usar uma agulha menor. Mas você pode fazer o teste, faz algumas correntinhas, faz uma carreirinha de ponto baixo e faça o teste para ver se vai ficar o ponto, né, justinho, do jeito que a peça pede. E aí você vai adequando a numeração da agulha, tudo bem? Você vai precisar também de 2 argolas articuladas, um mosquetão e 2 botões imantado costurável, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje? Pra gente, então, fazer essa peça, eu vou seguir aqui a minha receita. Essa daqui é a bolsa malissa. Aqui nessa receitinha eu tenho toda a execução, o passo a passo de como que eu vou desenvolver essa peça, tá? Tem toda a execução da peça e eu vou deixar lá nos comentários, na descrição desse vídeo, como que você pode fazer para adquirir essa receita aqui, ok? É só me mandar uma mensagem que eu vou estar encaminhando para você essa receita, que aí você tem a receita, ok? Então, vamos lá, ó. A execução da nossa peça, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 49 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas 49 correntinhas e eu já volto para mostrar para vocês a gente dando sequência. Para fazer as 49 correntinhas, eu vou iniciar com o Ezinho aqui inicial, introduzo a agulha aqui, arrasto meu fio para dentro e faço o meu nozinho. E a partir daqui, eu começo a contar, então, as minhas correntinhas. Então, fiz uma e vou fazer as 49. Terminei aqui as minhas 49 correntinhas, não faço ela muito apertada para não ficar muito arrochadinha aqui, e a parte de baixo também não ficar aquela coisa repuxando, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar, ó, aqui ao lado direito da nossa corrente. Então, a gente vai trabalhar pegando nesses gominhos que fica bem aqui atrás da nossa correntinha. Então, eu vou pegar esse gominho aqui, ó. Deixa eu só tentar focar aqui um pouquinho, pra você ver. Eu vou pegar esse gominho aqui, ó, de trás da correntinha. Bem aqui, ó. Eu não viro assim a corrente pra poder não ficar me atrapalhando, depois eu me confundir. Porque esse é o lado direito, na parte de trás da corrente, se você virar, você vai ver que tem umas argolinhas aqui atrás. É dentro dessas argolinhas que você vai entrar e vai fazer o seu ponto baixo. Então, você entra dentro da argolinha, pesca o fio, sai de volta, fica com 2 na agulha, laça e fecha o ponto. Faz o seu ponto baixo. Vai para a próxima argolinha, ó. O lado direito da minha corrente está aqui e a argolinha que fica aqui atrás. Então, eu faço o meu ponto baixo e vou para a próxima argolinha. Para eu poder entrar na argolinha bem certinha, eu dou uma esticadinha aqui, ó, na minha corrente, só para eu poder ver essa argolinha aqui, ó, tá? E aí, você vai trabalhar fazendo o ponto baixo até chegar lá no finalzinho do cordão de corrente. Tem que dar um total de 48 pontos baixos. Tudo bem? Então, vamos fazer? Cheguei aqui no finalzinho do meu cordão de corrente, fazendo os meus pontos baixos. E ele vai ficando desse jeito aqui, ó, tá?
sem ficar repuxado a partezinha de baixo. E tem que sobrar aqui embaixo essa corrente, ó. Do jeito que a gente pega, tem que sobrar essa corrente aqui embaixo, ok? Quando eu chego no final, eu faço uma corrente, viro a minha peça, jogo pra cá, né? Viro a minha peça. E aí agora, olha, nós vamos fazer o seguinte, para não confundir a cabeça, nós vamos pular, ó, 1, 2, no terceiro buraquinho, nós vamos entrar com a agulha e vamos fazer um ponto baixo, ok? Essa peça a gente vai trabalhar em ponto baixo cruzado, o ponto baixo alongado, um deles alongado, que é o da volta. Então, aqui, ó, nós vamos voltar nesse pontinho que a gente deixou aqui atrás, ó, do ladinho desse, você volta, ó, vou voltar, vou entrar com a agulha no pontinho de base, vou puxar a laçadinha e vou alongar aqui esse fio, ó. Tá vendo a distância que eu tô alongando? Ele cobre a frente aqui, ó, do outro todinho. Praticamente ele tampa aquele outro ponto que nós fizemos aqui. Então, eu vou, puxo a laçadinha e fecho o ponto, ok? Então, a partir de agora, eu vou pular um ponto de base. No seguinte, eu vou fazer um baixo. Volto e faço o alongado. Um detalhe que você precisa observar é o seguinte, olha. Aqui, ó, dentro desse espacinho já tem ponto. Eu costumo dizer aqui, ó, já tem gente, já tá ocupado. Então, o meu próximo ponto é esse aqui. Então, eu vou pular e vou no seguinte. Entro e faço um ponto baixo. Volto no que eu pulei, ó, do ladinho dele. Que assim, ó, bem do ladinho, eu entro, alongo, laço e fecho o ponto. Pulo um, vou no seguinte, faço um ponto baixo. Volto no que eu pulei, tá? Observando, ó, que aqui não tem ninguém. Então, eu volto no que eu pulei, alongo, laço e fecho o ponto, ok? Mais uma vez. Pulo um de base, vou no seguinte, faço um ponto baixo. Volto. Pego o fiozinho, alongo ele, laço e fecho o ponto. Essa alongada que eu dou aqui é justamente para ele não ficar assim, ó, repuxando. É para o ponto ficar sempre na direção certa, como se tivesse um ponto normal ali. Então, pula, vai no seguinte, faz um baixo, ó, eu alongo a laçadinha do baixo até a altura que eu quero que fique o ponto, ó, fecho. Volto no que eu deixei aqui atrás, pego, alongo ele, laço e fecho o ponto. Tudo bem? Vamos fazer isso aqui até chegar aqui no finalzinho, tá? Esse último ponto nosso aqui vai ser um ponto baixo sozinho. Então, vamos lá. Faz o seu até chegar no finalzinho, enquanto isso eu vou fazer o meu e eu já retorno com você. Cheguei aqui no finalzinho, olha como que vai ficando, tá vendo? Bem retinho, tá? Desse jeito que tem que ficar. Cheguei aqui no final, então aqui, ó, me sobrou um único ponto. Aqui no comecinho, lembra que a gente fez uma corrente pra gente poder virar o trabalho? Essa corrente representa um ponto baixo. E aqui no final, nós vamos finalizar também fazendo um ponto baixo. Então, vou pegar aqui, ó, as duas alcinhas do pontinho de base, vou laçar e vou fechar aqui o meu ponto baixo. Feito isso, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, vou virar ele todo pra cá. E nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Aqui a gente já consegue observar, ó, então vou pular aqui, ó, mesma coisa, ó, primeiro buraco, ó, 1, 2, no terceiro, ó, então no terceiro buraco eu entro e faço um ponto baixo. Volto no pontinho de base aqui, ó, no buraquinho que tá logo atrás dele, volto e faço o meu baixo alongado, ó, tá vendo? Eu alongo, laço e fecho o ponto. Pulo um, vou pro seguinte. Faço um ponto baixo, volto, deixa eu soltar meu fio, volto, alongo e fecho o ponto. Vou no seguinte, ó, pulo o seguinte, vou no próximo,
faço um baixo, volto, alongo e fecho o ponto. E eu vou repetir a mesma coisa até chegar aqui no finalzinho. Vai sobrar aqui, ó, esse último ponto, aonde a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer? Cheguei mais uma vez aqui no final da minha carreira. Olha aqui como ele vai ficando, sempre retinho, tá? Como eu havia dito, aqui, ó, me sobrou esse último pontinho aqui. Então, onde que nós vamos pegar, ó? Essa laçadinha, junto com essa outra laçadinha aqui, ó, pra ele não ficar esticando demais, né? Então, pega as duas laçadinhas, alonga aqui um pouquinho pra dar a altura da minha carreira, porque como a gente faz esse baixo alongado, a carreira fica um pouquinho mais alta. Então, eu alongo aqui um pouquinho pra ele não ficar repuxando na ponta e fecho o meu pontinho baixo. Já faço a minha corrente da virada, viro a minha peça, vira sempre da direita para a esquerda, né? Como uma folha de um livro, ok? E faz a mesma coisa. O que é a mesma coisa? É contar aqui no comecinho, olha. 1, 2, e entra no terceiro, faz um baixo, volta no segundo aqui, ó. E alonga o ponto. Aí, pula um, vai pro seguinte, faz um baixo, volta, faz um baixo alongado. Tudo bem? Tranquilo, né? Essa bolsa é muito tranquila de fazer, muito fácil. Esse ponto fica lindíssimo. Aqui eu tenho um no branco, deixa eu ver aqui se eu mostro pra vocês. Olha como que fica esse ponto, gente. Olha que lindo, que maravilhoso. Esse aqui eu tô fazendo ele de duas cores. Ele fica muito lindo. Ele fica assim, ó, com esses gominhos aqui. Agora, Fabi, até que tamanho que eu vou fazer, vou crescer essa peça? Você vai fazer essas carreiras de ida e volta. E vamos contar pelos gominhos aqui, ó. Aqui tá a nossa carreirinha de ponto baixo, que a gente fez lá na base, tá? Esse aqui é o lado que a gente vai deixar para ser o lado direito da peça, depois lá no final. Justamente por causa dessa carreirinha aqui de ponto baixo, que ela fica do lado bonitinho, tá? Aí você vai ver o seguinte, ó. Tá vendo aqui esse goma aqui, ó? Essas valetinhas, essa e essa. Aqui tem duas carreiras. Então, você vai contar de 2 em 2, ó. Então, 2, 4, 6, 8. Então, você vai fazer até atingir mais ou menos de 14 a 16 carreiras, que aí é um tamanho, né, padrão, digamos assim, que você queira a sua peça. Então, entre 14 e 16 carreiras. Então, é só contar assim, tá? De 2 em 2, que aí você vai ver o tamanho que você vai querer. Eu vou fazer a minha mais ou menos entre 14 carreiras, que eu acho que fica bacana, porque a última carreirinha do lado direito da nossa peça, a gente vai finalizar ela em ponto baixo, tá bom? Então, agora, eu vou dando sequência aqui nas minhas carreirinhas, até atingir, então, o tamanho de 14 carreiras, tá? Vou medir, dá em torno aí de 18 centímetros, mais ou menos, tá? E eu volto com vocês para eu poder mostrar o tamanho, assim, total de carreiras que eu fiz, tá? Que você pode estar fazendo a mesma coisa. E a gente vai, então, fazer o fechamento da bolsa, que essa bolsa é muito rápida de fazer, tranquila. E eu já volto daqui a pouquinho. Olha só como que está ficando aqui a nossa bolsa. O corpo da nossa bolsa tá lindíssimo. Olha aqui os gominhos, olha como que fica, tá bom? Cheguei aqui já nessa altura, porque a gente agora vai fazer a nossa última carreirinha. Deixa eu soltar aqui minha agulha. Lado direito da peça, ó, lembra que eu falei que a gente vai utilizar o lado direito da peça, sendo esse lado aqui, tá? Onde fica esse pontinho baixo, onde a gente fez ele já pelo direito, tá? Contagem, então, só para poder você fazer a sua igual a minha.
A última carreira é o lado, nós vamos fazer ponto baixo, tá? E ele tem que ficar aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó. No caso, eu fiz, cada gominho vale 2 carreirinhas. Então, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13, tá? Ó, 13, 13ª carreira tá aqui, que eu fiz ela do lado de cá, tá? Então, a nossa última carreira, eu vou fazer ela em ponto baixo, que é a nossa 14ª carreira, tá bom? Eu não sei aqui onde é que está a minha fita métrica, mas está aproximadamente 18 a 20 centímetros, tá bom? É a largura que ficou nossa peça, porque a nossa bolsa, ela vai virar assim, ó, ela vai fazer esse movimento aqui. Então, eu vou dobrar e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, para virar a nossa carteira, nossa bolsa carteira, tá bom? Se você quiser, você pode fazer, né, mais uma carreira voltando aqui, de ponto baixo cruzado. E aí, depois, na volta, você vai fazer mais uma de ponto baixo cruzado. E aí, enfim, então, terminar com a carreira de ponto baixo. Então, ela vai ficar mais compridinha. Quiser ela mais compridinha, é só dar sequência aqui. Lembrando que a última carreira, você tem que fazer em ponto baixo. Então, vamos lá, fazer nossa última carreirinha. Ó, quando eu tava aqui do outro lado, eu fiz a minha corrente da virada, tá? Deixa eu acender aqui minha luz. Aí, deu uma melhoradinha. Fiz, então, a minha correntinha da virada, virei a minha peça. Agora, se a gente for olhar, ó, cada corrente dessa daqui é um pontinho de base. Ou seja, cada buraquinho desse daqui, ó, é um pontinho de base. Então, esse primeiro buraquinho aqui, a gente vai pular ele, porque representa o pontinho de base. Representa o pontinho de base da nossa corrente que a gente fez, tá? Então, nós vamos pular esse buraquinho, esse espacinho, e vamos para esse daqui, ó. Vai ter um grandão, um pequeno, um grandão, um pequeno. Então, entra primeiro no pequeno, faz ponto baixo. Essa carreira de ponto baixo, a gente vai fazer ela justinha, igual fizemos essa primeira carreirinha aqui, tá? Pra poder bater certinho na hora de a gente fazer a dobra. Então, vem aqui, ó, pro próximo pontinho de base, faço ponto baixo. E aí, eu vou seguindo, fazendo ponto baixo, até eu chegar lá no finalzinho. Quantos pontos baixos tem que dar, Fabi? 48, igualzinho aqui na primeira carreira, tá? Então, vai seguindo, colocando os pontinhos baixos, até chegar lá no finalzinho, tudo bem? Vou ali fazer a minha carreirinha de pontinho baixo e eu já volto. Muito bem, então, cheguei aqui de volta. Terminei minha carreira de ponto baixo. Olha que linda que vai ficando. Eu espero que a sua também esteja assim, linda e maravilhosa. Mas se não tiver, não se preocupe, porque é com a repetição, o treinamento, fazendo várias vezes, repetindo a mesma peça, o mesmo ponto, que você vai conseguir chegar num resultado fantástico, um resultado que você queira, tá bom? E é isso. Então, cheguei aqui no finalzinho, fiz o meu último ponto baixo e fiz uma correntinha. Lembra que eu falei que esse lado aqui a gente vai deixar para ser o lado direito da peça, o lado que vai ficar para fora? Então, qual é o movimento que eu vou fazer? Eu já estando desse lado, ó, eu vou dobrar a minha peça, ó, vou dobrar aqui. Esse aqui a gente tem que arrematar esse fiozinho aqui, ó, vou dobrar. Vou dividir a minha peça em 3 partes, mais ou menos, tá? Então, vou dobrar aqui, ó, uma parte tá aqui, ó, a terceira parte tá ali, tá vendo? Na hora que eu fizer esse movimento. Então, eu dobro ela, vou dobrar aqui assim, mais ou menos, nessa direção dessa carreira aqui, tá? Vou dobrar aqui. Vou pegar um marcador de carreira. Aí, eu vou colocar o meu marcador de carreira
bem na direção dessa carreirinha aqui, ó, que eu falei que eu vou fechar a bolsa. Então, eu vou colocar o meu marcador aqui, ó, bem nessa direção aqui. Coloquei meu marcador. Aí, eu vou contar, ó, a partir dele, vou contar o seguinte, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Então, eu venho do lado de cá, ó, eu sabendo que aqui nessa direção eu posso colocar aqui o meu marcador, o outro marcador para fechar aqui outra carreira. Então, eu vou contar a partir dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, nessa direção aqui, deixa eu só usar aqui um alfinetinho, para eu marcar aonde que eu vou costurar, tá? Aqui desse lado aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Marcador ali posicionado. Eu vou tirar aquela correntinha que eu tinha feito e vou já colocar o fio aqui no meu gancho. Então, eu vou entrar aqui, ó, bem de baixo. Deixa eu só tirar aqui. Vou entrar bem aqui, ó, de baixo, onde eu coloquei o marcador, ó, vou entrar aqui bem de baixo. Trazer meu fio pra cá. Vou pegar o meu fio e vou trazer aqui pra dentro. Agora, deixa eu posicionar assim pra você ver certinho. Aqui em cima, olha, fica essas correntes, ok? Nós vamos entrar da seguinte forma. No próximo pontinho, ó, vou entrar aqui, ó, no meio da corrente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho isso aqui. Pronto, agora ficou melhor, ó. Vou entrar bem aqui, ó, no meio da corrente. Vou entrar com a agulha de baixo, ó, aqui atrás. Entrei no meio dessa corrente. O próximo ponto do outro lado, ó, do ladinho tá aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó, no meio da corrente. Lacei, trouxe tudo aqui pra fora. E vou laçar de novo e vou fechar um ponto baixo. Vou pro próximo pontinho, ó, que é esse aqui, que tá bem aqui do ladinho. Então, vou entrar aqui, ó, de baixo, vou entrar no meio da corrente, olha, vou sair ali em cima, tá vendo, ó? No meio da corrente, entro no meio dessa corrente, só que eu pego daqui de trás, né? E desse lado aqui, ó, eu vou entrar exatamente no meio dela, na próxima corrente. Que aquela dali do canto eu já fiz, então a próxima é essa aqui. Então, eu laço, trago todo mundo pra fora, laço de novo e faço um ponto baixo. Vou pra próxima, ó. Entro no meio da corrente. Entro aqui no meio dessa, laço e fecho o ponto. Vou entrar aqui, ó, no meio da correntinha. Assim, pra vocês verem direitinho, tá? Bem com calma isso aqui. Entro no meio da corrente, vou lá do outro lado, entro no meio. Laço, trago pra fora, laço, fecho o ponto. E eu vou fazendo assim até eu fechar todinha essa lateral. Ó. Vou fazendo assim até fechar toda a lateral. Então, vem aqui por trás, entro no meio da corrente. Vou do outro lado, no meio da corrente, introduzo a agulha e fecho o ponto. Laço e fecho o ponto. E faço ponto baixo aqui para poder eu fechar essa lateral. Tá vendo? Eu vou fechando a lateral até eu chegar ali embaixo. Então, ó, entra aqui, ó, no meio da corrente, vou no meio da outra, do outro lado, e fecho o meu ponto. Cheguei aqui no finalzinho, aí eu pego essa laçadinha aqui, ó, só pra poder ficar um pontinho baixo, bem ali no cantinho. Faço uma corrente e corto o meu fio.
puxo essa laçadinha aqui, ó, pra cima, dou uma apertadinha, uma ajustada. Vamos voltar aqui ao normal. Pronto. Dou uma ajustadinha ali do outro lado, tá? Maravilha. Vou tirar o marcador. Deixa eu já esconder esse fiozinho aqui antes de começar a fazer ali do outro lado. Então, eu só passo ele aqui pra dentro, ó. Só passo ele aqui pra dentro e vou escondendo ele aqui embaixo desses pontos aqui um pouquinho. Ele não vai soltar, porque já tá com nozinho, né? Eita! Tira, vamos entrar de novo. Ele já tá ali com nozinho, então ele não vai soltar. Pronto, escondi um pouquinho, vou lá e corto, tá? Esse aqui, ó, eu faço a mesma coisa também, escondo ele aqui por dentro e eu corto. Aqui do outro lado agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá do, né, daquele lado. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, aonde estava aquele meu marcadorzinho, ó, vou introduzir aqui, vou tirar ele daqui. Vou entrar aqui, ó, no primeiro pontinho, ali, ó. Confiro se deu, né, os 15 pontos que a gente tem que ter de um lado, tem que ter do outro, como eu já coloquei o marcador. Mas aí você pode contar, pode conferir tudo certinho. Agora eu pego, coloco o meu fio na agulha, na mão, laço ele, ó, cadê? Laço e trago aqui pra dentro e faço uma corrente. Deixo ele aqui que depois eu faço o acabamento, o arremate ali dentro. E aqui desse lado a gente faz a mesma coisa. Vou dobrar assim, ó. Então, entra de baixo, ó, no meio da corrente e vai no meio da outra corrente. Laça e faz um ponto baixo. E repete a mesma coisa, tá? Fechando do mesmo jeitinho que fechou lá do outro lado. Fazendo pontinho baixo, pegando no meio das, né, da correntinha aqui, ajusta assim. Ó, vou pegar aqui, deixa eu só aumentar pra vocês verem de pertinho de novo. Ó. Entra aqui por baixo, ó, no meio da correntinha, saio lá do outro lado e faço ponto baixo. E eu vou fazendo isso aqui até chegar de novo ali no finalzinho, tá bom? E vou fazendo arremate, voltando ao normal. Muito tranquilo isso aqui. No começo pode ser que dê assim um, como diz, um nó no cérebro, né? Mas, assim, vai fazendo, vai treinando, porque não eu digo que o crochê não é fácil, falo para as minhas alunas, crochê não é fácil, mas é possível. É questão de raciocínio lógico, você precisa raciocinar, entender o que você está fazendo, né? E vai repetindo, porque é a repetição que vai fazer com que você aprimore a técnica do crochê. E aí você vai fazendo, e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar a um resultado bacana, um resultado satisfatório. Deixa eu já esconder esse fiozinho aqui. Deixa eu já pegar ele aqui, trazer ele pra cá. Esse aqui, eu já vou fazer um nozinho nele aqui. Bem aqui no começo, que é tipo uma correntinha, tá? E aí, pra poder ficar mais fácil, pra depois eu vir escondendo aqui esse fiozinho. Vou esconder só mais um pouquinho. Pronto. Aí, agora eu venho e corto, tá? Esse daqui, depois eu vou esconder ele. Dou uma analisada. Dou uma ajustada, porque crochê tem que estar ajustando, tá? E agora, eu venho desvirar a peça. Então, eu entro com esse fundinho, entro aqui com o outro fundinho e desviro a peça. Quando eu desviro a peça, eu ajeito aqui, ó, a lateral. Olha que linda, gente, que fica essa lateral. Fica muito bonita essa lateral, ela dá uma profundidade na peça.
Ó, como é malha, o que que eu faço? Eu dou uma ajeitadinha assim, ó. Dou uma ajeitadinha. Ajeito aqui embaixo. Pra poder ela ficar certinha. E agora é só eu colocar os botões imantado, né? Que o botão imantado, você vai pegar o botão. Deixa eu ver uma peça aqui que tá com botão para eu mostrar para vocês o botão, tá? Fica uma carteira, fica muito bacaninha. Deixa eu pegar o botão para poder mostrar para vocês. O botão que você vai colocar é um botão imantado costurável assim, ó. Ele tem essas orelhinhas aqui, aí você vai pegar uma linha invisível ou uma linha da cor, né, do fio que você estiver utilizando, e aí você vai costurar, né, posiciona ela direitinho, costura um aqui desse lado e o outro aqui do outro lado, tá? Depois é só encaixar uma alça, né, aqui eu vou colocar uma alça só para demonstrar, tá? Essa aqui é uma argola articulada, tem argolas articuladas de 2,5, 3, essa daqui é de 4 centímetros. Deixa eu colocar um alfinetinho aqui só para poder prender e segurar aqui essa partezinha, para não ficar soltando, ficar abrindo. E agora é só você colocar a argolinha articulada, ó. Eu gosto de colocar esse modelo de peça, eu gosto de colocar ela aqui em cima, ó. Bota uma lá de um lado, ela abre aqui, ó, por isso que a gente chama de articulada, tá vendo? Ela abre aqui, então eu posiciono aqui direitinho. E aí, então, você tem uma peça muito linda, charmosa. Sobrou aqui do novelo esse restante aqui, ó. Você pode fazer um tassel decorativo, tá? Aqui no meu canal tem uma videoaula ensinando, onde eu ensino você a fazer um tassel. Você pode colocar, ou pode colocar um pomponzinho assim, ó, que fica uma gracinha, fica um charminho. E se você tiver a sua etiqueta, coloca a sua etiqueta na frente da sua peça. E aqui então está o nosso passo a passo de hoje, essa carteira maravilhosa, essa bolsa chamada Malissa. É uma bolsa linda e eu tenho certeza que você faça muitas bolsas Malissas, lindíssimas, cada uma de uma cor, para você variar no seu look e deixar seu look lindo e maravilhoso. E é isso, muito obrigado por estar conosco aqui nessa aula de hoje. Não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, correndo, vai lá, ativa o sininho para você receber as notificações em primeira mão e se inscreva para ajudar o nosso canal, ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e eu estar trazendo outras peças lindas e maravilhosas para você. Um super abraço, eu sou Fabi Didan e até a próxima aula.